Olá, eu sou o professor Jefferson e nós estamos no curso TCC Prático em 15 minutos. Nós estamos construindo o trabalho de conclusão de curso, a monografia, a partir de uma estrutura que foi proposta na aula 1 e você está acompanhando. Desta forma, nós estamos buscando mostrar de uma forma prática, né, em até 15 minutos, como é que você pode ir estruturando cada etapa do seu curso, para que o canal continue mostrando um conteúdo importante. Eu gostaria que você desse um like aí, que você subscrevesse para que a gente pudesse continuar nesse trabalho. Bom, dentro da estrutura que nós propusemos inicialmente, nós já falamos sobre o tema, delimitação do tema, problema de pesquisa, hipótese de pesquisa, um título provisório, aí falamos da pesquisa bibliográfica e hoje nós vamos estar tratando da parte de introdução. Então nós vamos usar algumas aulas para escrever a introdução, porque é um capítulo importante, né? Basicamente uma contextualização. É importante você entender cada ponto, cada base da construção desse capítulo. Para que isso possa ser feito, é importante que você entenda o seguinte: muitos autores, quando estão escrevendo a introdução, eles fazem uma contextualização, né, relacionada ao problema de pesquisa, né? Então, existe um contexto sobre a pesquisa, sobre o tema, né, o que está acontecendo, o que tem sido feito. Da mesma forma, quais são os problemas relacionados, né, à pesquisa, quais são as soluções que têm sido encontradas. E aí, como último parágrafo, eu geralmente sugiro, e você vê em alguns trabalhos, é feito o que? A proposta da pesquisa. Então, o capítulo Introdução, ele finaliza ali no último parágrafo com uma proposta da pesquisa. Então, a monografia, ela tem uma estrutura já definida, né? Conforme nós mencionamos ali. Então, todo o trabalho sempre tem um capítulo de introdução e é importante a gente saber como é que a gente pode escrever essa introdução. Então, tem alguns trabalhos que são um pouco mais longos, alguns trabalhos são um pouco mais demorados. Eu vou mostrar aqui brevemente um trabalho de conclusão. Então, basicamente, uma monografia, né? Isso aqui é uma monografia, onde nós temos a estruturação que eu havia comentado, que a gente já colocou, por exemplo, a introdução, depois a parte de revisão bibliográfica, depois capítulo 3, os métodos, capítulo 4, os resultados, no capítulo 5, considerações finais ou conclusões e referências bibliográficas. Essa é a estrutura, né, de um trabalho de conclusão de curso monografia. E nós estamos aqui ainda escrevendo a introdução. Então, logo após o sumário, na estrutura, você tem o capítulo Introdução. Então, o autor procura aqui contextualizar. Essa introdução, por acaso, ela tem 7 páginas, né? Mas eu queria que você entendesse no comecinho como é que ele escreve, como é que o autor contextualiza. Então, perceba como ele introduz o assunto, né? Uma das principais características da evolução humana é encontrar maneiras de se ajustar ao ambiente e usar ferramentas para garantir a sobrevivência e a continuidade da espécie. Aí ele faz a citação, da onde ele tirou essa afirmação. Perceba que está tudo em caixa alta, né? Depois do sobrenome em caixa alta, o ano, tudo entre parênteses. Então, essa é a forma que a gente faz a citação no final do texto. E o texto aqui, a escrita, é o que a gente chama de citação indireta. E ele continua: com efeito, entre outros grandes avanços da humanidade na área da saúde, uma das mais impactantes foi a concepção e o avanço de imunológicos como as vacinas, de tal forma que elas se tornaram uma das mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil e no mundo. Domingues 2020. Então aqui ele cita também no final do texto, caixa alta, depois a vírgula e o ano da publicação, tudo entre parênteses. Depois ele vem: a produção de vacinas confiáveis e eficazes ajudou a combater doenças infecciosas preveníveis, frequentemente ligadas a altos índices de mortalidade. E além da vacinação em massa, fatores como o aumento de programas de saneamento básico, combate à pobreza e acesso à informação foram cruciais para elevar a expectativa da vida humana. E aqui ele cita o autor, né? No caso aqui, Organização da Saúde Mundial, 2015, entre parênteses. Então, se você perceber, ele começa a colocar, a contextualizar a questão das vacinas, né? E aí esse parágrafo, e é o último que eu vou ler aqui só para você entender,
ele chega no problema, né? Nos problemas relacionados. Olha como ele diz: existem muitos problemas enfrentados para que vacinas sejam mantidas no estado correto de conservação e que funcionem corretamente. É o que perceberam Aranda e colegas 2006. Então, perceba que essa forma de citação, ela é feita no meio do texto. Então, caixa somente a primeira letra, né, maiúscula, e, porque tem mais do que 3 autores, e colegas ou et al., aí é entre parênteses o ano da obra, que comentam em seu estudo que, embora seja comum encontrar estudos sobre a importância de imunológicos na luta contra doenças infecciosas na população, no entanto, pouco se discute sobre a manipulação das vacinas durante o transporte e armazenamento, assim como a dependência contínua de aperfeiçoamento dos profissionais da área de saúde que realizam o monitoramento da rede de frio de forma precária. Aí ele cita Aranda novamente aqui no final do texto. Perceba, aqui ele está mencionando, chegou no problema, né, questões relacionadas ao monitoramento da rede de frios, e também citou que problemas existem relacionados à manipulação das vacinas durante o transporte e armazenamento. Então perceba que no texto ele contextualizou, né, começou a contextualizar o tema dele, o problema que ele está querendo buscar, só que aqui ele está citando várias publicações relacionadas a isso. Muito bem, eu coloquei esta parte aqui para que a gente pudesse ter uma ideia, né, do capítulo e introdução. Então, quando você está escrevendo o capítulo, então você deve utilizar artigos com informações que sejam relevantes para você citar, né, o que é que está sendo feito e colocar o autor, né? Então, por isso que a gente chama citação indireta ou direta, que é o autor que está pesquisando e fez aquela afirmação. Então, no texto, todas as afirmações, no capítulo de introdução, ela não é uma colocação que deve ficar sem referência, porque alguém pesquisou, alguém chegou àquela informação. Então você escreve, faz o texto, né, com a citação direta, ou seja, você escreve com as suas próprias palavras o que entendeu sobre aquilo que você pesquisou, e aí então faz a citação. E da mesma forma você vai relacionando os problemas que estão ali listados naquelas pesquisas, soluções que estão sendo encontradas e, por último, a proposta, né, da pesquisa. Se nós observarmos, né, o mesmo artigo, a gente vai perceber que lá no finalzinho, antes de objetivos, né, ele chega à proposta do trabalho no último parágrafo. Então, olha, com base na necessidade premente em evitar os descartes de produtos imunobiológicos da rede de frio, doravante será elaborado um projeto e um protótipo com tecnologias que permitam a melhoria contínua e a realização do monitoramento de temperatura de forma automatizada. Aí vem a proposta, né? O presente trabalho tem como proposta elaborar um projeto de desenvolvimento de um protótipo IoT para o monitoramento de temperatura para equipamentos biométricos refrigeradores da rede de frio. Então aqui está a proposta. Então nesse último parágrafo, né, ele colocou a proposta do trabalho dele, que é aquilo que a gente está comentando aqui, ó, nessa estrutura que eu propus para que você possa ter uma diretriz para escrever. Então, contexto da pesquisa, problemas relacionados, soluções encontradas e proposta de pesquisa. Só que é importante você falar, como é que eu vou tirar essas informações? Eu aqui vou dar uma diretriz para você. Na aula passada a gente já falou de como utilizar o Google Escolar para poder fazer seleção de artigos. Então você já selecionou alguns artigos, vai salvar ele da forma correta, eu já vou mostrar como. Aí você vai instalar o Mendeley, né? E lá no Mendeley você vai carregar arquivos e vai fazer a análise desses artigos, né? Aí a partir disso você começa a escrever o seu texto. Eu propus aqui como atividade 4 da aula 4, 3 objetivos. Primeiro, baixar 3 artigos em PDF conforme a aula 3 do Google Escolar, está aqui. E depois instalar o software Mendeley, está aqui a indicação, que ele é gratuito. E depois analisar os artigos selecionados através das conclusões, no resumo e no capítulo 5, conclusões de cada artigo e fazer uma breve anotação de informações no bloco de notas do Mendeley conforme apresentado em aula. Agora veja, eu vou abrir aqui o Mendeley, depois a gente vê com detalhes. Então tá aqui, olha, o Mendeley, e já selecionei os artigos, eu criei aqui, ó, Create Folder, eu criei já uma pasta,
né? Então agora eu estou na pasta, criei TCC prático 15 minutos. Eu já salvei os arquivos, agora eu vou adicionar, vou lá buscar onde estão os arquivos, está aqui, ó, Borges, Tiroto e Passos. Bom, uma vez carregado, nós temos o que, ó? Aqui no cantinho você vai clicar, vai abrir esse campo, né? Quando você seleciona um artigo, se ele tiver, né, aqui o DOI, que é aquele código que nós já falamos, automaticamente esse campo aqui, ó, Details, ele é preenchido com o título e todas as informações necessárias para que você possa depois criar a referência bibliográfica. Isso é feito automaticamente. Agora, o que você vai fazer? Tem aqui o campo Notas. Então, o que acontece? Você clica 2 vezes sobre o artigo, vai abrir o artigo. Então, uma vez o artigo aberto, você vai buscar, vai fazer uma análise, né, do artigo. Então, geralmente, o resumo é dividido em 4 partes. A primeira é a proposta, primeiro a sentença, né, a proposta, a segunda sentença são os métodos utilizados, a terceira sentença são os resultados e o quarto é a conclusão. Então, se a gente perceber aqui, ó, os resultados mostram um grande número de pertenços não registrados simultaneamente nas 3 fontes analisadas, o que pode dificultar a adoção de ações de promoção de saúde e de monitoramento de agravo. Então, antes da conclusão, nós temos o que? O resultado. Se a gente perceber aqui, olha, esse campo que ele está escrevendo, aqui, ó, dentre os pacientes estudados, 689, 71,5% não estavam registrados, 52,3% apresentavam aí registro, não apresentavam registro hipertenso, e as estimativas de subnotificação variam de 5,4% a 39,5%. Então, esses aqui foram resultados. Então, aqui nós temos já uma conclusão, isso aqui é importante, olha. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar essa informação aqui, ó, no Notes, tá vendo? Ó? Os resultados mostram um grande número de hipertensos não registrados simultaneamente nas 3 fontes analisadas, que pode dificultar a adoção de ações da promoção da saúde. Então, isso aqui é uma afirmação da pesquisa, né? Então, eu quero aqui só essa informação. Eu quero, olha, só isso aqui, ó, dentre os... Não. Dentre o resultado até aqui. Somente até aqui. Ctrl C. Venho, colo. Então, dentre os pacientes. Então, são 2 informações importantes. Eu leio o artigo e eu falei, olha, isso aqui é importante para mim. Então, isso aqui vai ficar anotado nesse artigo aqui, ó. E não vai sair, vai ficar aqui. Né? Você sai, você volta, as informações vão estar lá. Então, você leu o artigo, você buscou a informação. Aí, a partir dessa informação, você pode escrever um texto. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Uma expressiva quantidade de pacientes. Só justificar o texto. Está justificado. Vou aqui em referências. Percebe que já apareceu o Mendeley aqui, né? Porque quando você instala o Mendeley e faz o plugin, ele aparece, né, no Word, da forma que está aparecendo aqui. E eu tenho que escolher aqui, ó, qual que é o estilo que eu quero. Então, a gente quer o estilo ABNT. Tá aqui, ó, que é o que as universidades praticam. Quando eu atualizo para a ABNT, percebe que aqui ficou tudo caixa alta agora, que é como a ABNT pede. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Estamos aqui trabalhando para que você possa construir seu TCC, né? Passando informações importantes aí em até 15 minutos e passando atividades práticas. É importante que você pratique cada uma das atividades, porque no final você vai ter o seu TCC estruturado, o draft do seu TCC estruturado, e aí então fica mais fácil. Subscreve aqui, né, no canal, contribui aí para que nós possamos fazer uma boa promoção de conteúdo relevante, tá? Muito obrigado, até a próxima.